Vocês conhecem alguém que conhece a Constituição? Sim ou não? Pelo menos já viu pelo menos uma vez, né? Dois. Isso é sim, isso é não? Agora fica na dúvida. Não? Sim ou não? Não? Isso é só um exemplo. Se você jogar para o Ângelo, para o bairro Hortolândia, Zona Norte, a ideia vai ser mais ou menos essa. De cada, sei lá, 3, cada 2, 5, 7, 9, 10, 14. De 14 pessoas, 2 já viu, já reconhece? Eu não entendi. Você já viu, já soube? Já viu? João, você já viu isso? A Constituição ou já conhece só o que eu falo o nome? Não, já sou calmo, não sei o que é. Não sabe Eu o que sei é? o que é, eu sei o que é isso. Opa, se já sabe o que é, já é um avanço. Tá? E olha que interessante. Isso porque nós já somos um grupo que eu posso dizer de privilegiados. É pri ou pre? Pri. Privilegiados. No sentido que a gente já está no ensino médio, ou seja, a gente já quebrou a primeira barreira do ensino fundamental. É só você ter uma noção do seguinte: quando você vai lá no prézinho, no primeiro ano, você tem lá primeiro F, primeiro G, primeiro H. Quando termina o quê? Nono C, nono D, nono E no máximo. Ou seja, a pessoa que entra no primeiro ano não necessariamente consegue completar o ensino fundamental. Vocês já estão no nível 2. Né? Mas tem uma noção. Ó, estamos em 2022, temos 3 primeiros. Eu tenho quase certeza, eu torço para estar errado. Eu torço para estar errado de coração. Mas eu tenho quase certeza que de 3 primeiros que nós temos, se a gente acabar em 2024 com 2, vai ser muito. A maioria das vezes é 1/3. Ou seja, a gente começa com 10 salas do primeiro ano e termina com uma sala do terceiro. E no ensino médio, uma sala de 14, 2 tem noção de Constituição. E é bom, pelo menos tenha 2. A ideia é que a partir de hoje ele tenha pelo menos os 14 novamente e assim consegue passar a informação. Embora ele tenha dado um tom meio ecumênico, é a nova Bíblia que ele falou? É, como se fosse a nova Bíblia. Até que faz sentido. Por quê? Por que faz sentido? Na Bíblia, por exemplo, você tem, na religião católica, cristã, por exemplo, você tem os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mal comparando mesmo, é uma certa forma de organização daquele povo. Ou seja, naquela cidade eu não poderia matar alguém, não poderia chavecar a mulher de alguém, não poderia roubar, teria que amar a minha divindade sobre todas as coisas. É uma forma de organização. A Constituição, na parte oficial, na parte legal, ela também tem essa noção de quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Tudo aquilo que a gente viu, aula passada, 3 poderes, está na Constituição. A separação lá do governo, presidência, governo, prefeitura, está lá. Direitos e deveres, cidadania, tudo isso está lá. E a gente vai ver hoje. O importante da Constituição, dica para quem quer prestar o Enem, e a gente vai ver isso aqui hoje. O artigo 5º da Constituição é uma ótima dica, principalmente para você colocar na redação do Enem. Tudo aquilo que a gente ouve, eu quero ter direito, as mulheres têm que ter os mesmos direitos que os homens, e tem que ter mesmo. Tem que ter mesmo. E mais do que isso, está garantido na Constituição. Eu fui discriminado porque a minha religião não é cristã e o pessoal falou mal de mim e eu quero que as pessoas me olhem de... está lá na Constituição.
direito de crença. Ah, mas eu gosto da pessoa do mesmo sangue. Está tudo lá. Artigo 5º da Constituição, e a gente vai ler com calma. Não dá para olhar tudo, obviamente, mas assim, vocês vão ver que o artigo 5º, que é o direito à liberdade, ele é muito extenso, mas ele é importante. E vocês vão ver algumas emendas. Aquelas emendas significam o quê? Ela foi criada em 88, mas pode ser que durante os anos há feito pequenas correções. Ah, a gente pode alterar essa frase aqui para agregar outros grupos naquele artigo. Pode ser feito? Pode. Leva lá para votação, interfere, verifica se ela não está interferindo o direito de alguém. Não está interferindo? Não. É de comum acordo de todo mundo? É. Ela é colocada. Karine, quer falar uma coisa referente à Constituição? Não, por enquanto não. Professor Leon? Você quer dar uma pincelada aí? Pode falar. Quer que eu seguro? Vamos lá. Opa, fica à vontade, Kaique. Então pronto, vai lá, pronto. Eu faço aquelas borradas. Eu faço aquela voz lá. Ó. Então o Heron começa, você lembrando, você já volta, pode ser? Então, aí o professor está falando, só falando de Constituição, tem uma parte interessante. Eu vou começar, por incrível que pareça, de trás para frente, ao contrário, tá certo? Ou da agora para trás. Ou seja, vou começar a falar da Constituição de 88 e vou falar lá de Dom Pedro, do Império de 1824. Se vocês observarem o Jornal Nacional, a primeira parte da Constituição que eles fizeram, o jornal já prega contra a Constituição. Ele já fala de uma forma, que o professor falou, primeiro, como se fosse uma forma messiânica, uma forma de que a Constituição seria algo ligado à religiosidade e que salvaria o país, certo? É a Constituição que tiraria o país do buraco. Se bem que, como o professor também falou, a Constituição de 88 é a melhor Constituição que nós tivemos desde a época do Império. Como diz Ulisses Guimarães, ela é a Constituição cidadã. Na Constituição de 88, ela acabou atribuindo direitos para todos os brasileiros e deveres, que foi uma briga ao longo do Brasil desde a época imperial. Ao longo de cada Constituição, foi fazendo interesses de determinados grupos e de determinados grupos foram se deixar de lado. Em 88, depois da Constituição feita pelos militares, ela é a mais democrática e a mais cidadã. O problema, como diz Joaquim Barbosa, ela já foi rasgada também. Ela já não vale mais. A nossa Constituição foi jogada no lixo, que ela não funciona mais. Porque já houve alterações que não poderiam haver nunca. Então, alguns direitos que foram adquiridos na Constituição de 88 já foram quebrados. Então, a Constituição já foi jogada no lixo. Outro ponto importante que nós vimos na Constituição de 88 foi quando o cara estava fazendo pergunta para todo mundo que sabia o que era a Constituição. Eles perceberam que há 34 anos atrás as pessoas não sabiam de nada. E continuou do mesmo jeito 34 anos depois. O professor perguntou na sala do ensino médio, 2 alunos se manifestaram. Se nós perguntarmos na Zona Norte, na capital, no estado e no país inteiro, é a mesma coisa que a reportagem que foi feita em 88. Então as pessoas não sabem o que é. Tanto é, vou te dar um exemplo, na Constituição de 88, você tem o direito trabalhista legitimado mais ainda do que o de Vargas de 42. 40 anos depois, 4 décadas depois, a Constituição de 88, ela garante e legitima de vez a CLT elaborada por Vargas, CLT elaborada por Vargas em 48. Então vou te dar um exemplo. Vocês estão na faixa de 15 a 17 anos, no máximo 18, quando terminar o ensino médio. Pela Constituição de 88, vocês têm aposentadoria garantida até determinada idade com contribuição a cada mês que vocês trabalham. Essa Constituição de 88 garantiu isso. Em 2021, o atual governo quebrou essa parte da Constituição.
tirou todo o direito de aposentadoria de vocês. Então vocês irão trabalhar no mínimo 50 anos para se aposentar. Levanta a mão quem trabalha aqui. Já trabalha? Carteira registrada? Não? Quantos você tem? Então você não trabalha, você é explorado. Com 16 anos, você tinha sua carteira registrada e ele parasse de trabalhar interruptamente, aos 66 anos ele aposentadoria. Você iria se aposentar. Só sua carteira foi registrada agora. E você trabalhar durante 50 anos. Isso aqui, ó, foi um direito seu que foi tirado. Então você imagina que você vai trabalhar mais 50 anos para se aposentar. A Constituição de 88 foi rasgada. Por isso que a Constituição é uma coisa muito importante. E milhões de brasileiros tiveram esse direito tirado e ninguém foi para a rua. E é esse jornal que defendeu a Constituição lá em 88, ela fez uma crítica logo de cara, quando o jornalista disse, sem ser moderna. Uma Constituição sem ser moderna. O que ele quis dizer com isso? Que essa Constituição, ela dava muito direito para os brasileiros, o que é contra o liberalismo. Ou seja, o Estado estava tirando a aposentadoria, salário melhor, previdência social, médico, sistema de transporte, saúde, creche para os seus filhos e etc. Tudo isso era a Constituição de 88. Transporte para a escola, merenda, escola gratuita para o primeiro, segundo, terceiro ano médio, desde o fundamental até a universidade, em alguns casos. Mas o básico da Constituição, da primeira ao terceiro médio, é grátis. Isso é contra o liberalismo. Por isso que ele falou, sem ser moderno, porque eles queriam que alguns direitos sociais fossem quebrados. O jornalista não falou isso, mas falou de forma direta. Então, na primeira reportagem, os caras já estavam chutando a Constituição. Eu jamais poderia dizer isso. Só que nós estamos falando para uma nação de pessoas que não sabem nada. Nada, nada. Então, quando ele perguntou para a mulher lá sobre a Constituição, ela não tinha a mínima noção. Perguntou para a mulher não sabia. Só que ela não sabe que até 1932, a Constituição de Vargas, depois da Revolução Constitucional, mulher nem sequer poderia votar. O direito de voto para as mulheres só ocorre na década de 30. Entre os anos 30 e os anos 60, as mulheres votaram durante 25 anos mais ou menos. Aí veio a ditadura, ninguém votou mais nada. E a professora falou, eles tiraram a ideia da liberdade, essencial. Então você não votava, seus direitos políticos foram cassados, sua expressão de comunicação foi cassada, seu direito de falar, de ouvir ou de reclamar, foram suspendidos os habeas corpus, fecharam o Congresso Nacional, fecharam a Câmara dos Deputados, não podia eleger presidente, prefeito, vereador, senador, deputado, nada. Ou seja, o direito de voto foi cassado. Então, com isso, depois desse período, de 64 até 89, 88, 89, as mulheres ficaram sem participar da política novamente. E aí só voltaram em 88, com a Constituição. Resumindo, aquela mulher que deu a reportagem, ela nem sonhava que o direito de voto dela é o mais atrasado de toda a sociedade brasileira. E aí, algumas minorias, como os homossexuais, os indígenas, dentro da Constituição, o direito à propriedade da terra, o direito dos ex-escravos, os quilombolas, a riqueza do solo brasileiro, pela proteção da Constituição, tudo isso foi garantido em 88, só que agora foi quebrado de novo. As estatais, criadas por Vargas, a Constituição de 32, que o professor falou, que era a Constituição para garantir o direito econômico do Brasil, desenvolvimento econômico. Esse desenvolvimento econômico freou essa Constituição liberal de novo, a primeira de Vargas, e depois a de 38. Quando freou, criou as empresas estatais, que perdurou até 88, e que a partir dos anos 90, com o governo Fernando Henrique Cardoso, a Constituição foi quebrada de novo. O que não poderia acontecer, começou a privatização das empresas. Privatizou as empresas, quebra a Constituição, que começou em 30 e legitimou em 88. Então, mais uma vez, como o professor colocou, aquela Constituição que foi feita para a economia, ela leva quase 70 anos para poder ser refeita. E os brasileiros não têm noção disso. Então, essa Constituição de 88, ela é, ou por enquanto, com todas as remendas, todas as quebradas, a mais cidadã, a mais democrática e a mais de direito dos últimos 500 anos de história do Brasil. Só que ninguém sabe, ninguém conhece a Constituição brasileira. A molecada hoje tem uma liberdade total nas salas de aula.
Essa liberdade é legitimada na Constituição de 88 e reafirmada na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e reafirmada no ECA, Instituto da Criança e do Adolescente, em 91 e 92. Então foram quase 40 anos de briga por essa ideia de liberdade, como o professor colocou, que está fazendo a sala de aula ser agora. Vocês têm toda essa liberdade que vocês têm. Então não é o que aconteceu por acaso. Então, nesse caso, a Constituição de 88, que é a oitava, ela foi um apanhado e uma legitimação de várias classes. A Constituição de 30, de Vargas, ela não dava direito ao culto religioso, por exemplo. Ela começou a discutir o culto religioso, mas só 80 anos depois, nos anos 80, é que legitimou o culto livre. Nós levamos 80 anos da Constituição de 30 e quase 100 anos da proclamação da República para poder legitimar a ideia de liberdade religiosa, como a liberdade do homossexualismo, como a liberdade do direito de voto das mulheres, o direito da questão do trabalho, as leis trabalhistas, o direito que vocês têm de ir a um médico, garantido pelo SUS, legitimado pela Constituição de 88. Então a Constituição de 88 ela é isso. Então, nós vamos ter uma Constituição que ao longo do tempo ela começa lá no Império, em 1823, e promulgada em 1824. Todas as constituições elas têm um apelido. Essa primeira aqui passou a ser conhecida como Constituição da Mandioca. Por que da mandioca? Porque aqui, ó, essa Constituição, o sistema legislativo brasileiro, os deputados e os senadores, só podiam votar e ser votado quem tinha muita grana. Então existia um tipo determinado de renda para você se candidatar e ter direito a votar. Então, se você fosse uma pessoa comum que não tivesse muita grana, por exemplo, digamos que você precisa de 1 milhão na conta bancária hoje. Imagine quantas pessoas votariam no Brasil. Então isso que aconteceu com a primeira Constituição. Como boa parte dos mais pobres dos eleitores eram donos de propriedade de fazendas de mandioca, houve uma crítica na imprensa na época chamada de Constituição da Mandioca. Porque os mais pobres, entre os mais ricos, que eram os plantadores de mandioca, eram os que tinham direito a voto. Nessa Constituição, só foi feito direito para os grandes proprietários de terras escravagistas do Brasil imperial. E aí, entre 1823, 1824, até 1888, a Constituição não se preocupou, por exemplo, com a questão da escravidão. Quem foi negro e viveu no Brasil durante o Império, continuou escravo. A Constituição não mudou nada. A Constituição só libertou os direitos comerciais do que era uma colônia para os grandes proprietários de terras e de escravos. Então essa primeira Constituição, ela é uma Constituição da elite escravagista e escravocrata do Brasil, ligada ao Império. Entre 1822, que é a proclamação da República, a independência do Brasil, 1822, até a proclamação da República em 89, enquanto essa elite fez o que os escravagistas queriam, o Império se manteve. Depois da proclamação da abolição da escravatura, cai a monarquia. Se mudou a monarquia, o Brasil virou uma república. Os fazendeiros de café escravagistas passaram a ser os donos do poder no Brasil. O que eles fizeram? Mudaram a Constituição de 1924 e criaram outra em 1893. 89 é a proclamação da República, em 93 é promulgada a nova Constituição, é a primeira do Brasil republicano. Essa primeira Constituição republicana, ela mantém os mesmos dados. Ela só não fala da questão da escravidão, porque não existia mais, mas ela não dá direito nenhum às mulheres, nem muito menos à religião. A única coisa que ela fez, ela separou o Estado da Igreja, que durante o Império era uma coisa só. Tá certo? Se aquela Constituição era uma Constituição, como ele falou no Jornal Nacional, um imperador um imperador governado sobre a Constituição, mentira, porque ele era absolutista e ele criou 4 poderes nessa Constituição. Então, na verdade, ele era um imperador ainda absolutista com a Constituição disfarçada. Porque os 3 poderes da Revolução Francesa, que ele falou na matéria, não existiam. Tinha os 3 poderes, mas ele criou o poder moderador, que intervia nos 3 poderes quando ele queria. Então ele continuou sendo absolutista no modelo europeu ainda medieval.
Então, até o final do século XIX, quando houve essa quebra da monarquia, entra a Constituição Republicana. Essa, é que nem eu falei, ela não mantém a escravidão, mas ela mantém uma série de riquezas e privilégios para a elite escravagista. Ela vai cuidar só da produção do café no Brasil. É uma Constituição criada à questão da monocultura, que nessa época já era o café. E um detalhe, ela vai cercear todos os direitos de todos os cidadãos, inclusive das mulheres. Não dá direito à religião. A religião é a católica. Qualquer religião fora isso era anticonstitucional. Então, em plena virada do século XX, quem viveu no Brasil até a década de 30, os 30 primeiros anos, viveu sob essa Constituição primeira da República. Aí em 30 vem a rebelião de Vargas. Vargas dá o golpe e derruba a política das oligarquias. Com a Constituição de Vargas, ele monta a primeira Constituição, que eles vão chamar de Constituição Polaca. É aquela Constituição que nem o professor falou. A Constituição que tentou alegar a ideia de alguns direitos de uma sociedade emergente que estava nas grandes cidades do Brasil, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, tá certo? Um monte de ideologias políticas encabeçada ainda com ideias anarquistas da Itália e com ideias comunistas da Revolução Soviética. Há uma barbúrdia nesses centros urbanos brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo. Há uma recém-criação do Partido Comunista no Brasil. Há uma criação dos partidos trabalhistas durante a era Vargas, como por exemplo o PTB, que é o primeiro partido trabalhista brasileiro, foi criado por Vargas, dentro do seio do sindicato brasileiro. E aí o que acontece? Essa Constituição, ela tem uma coisa de boa. Talvez seja a primeira Constituição realmente que dá um passo democrático. O Vargas vai dar direito às mulheres para votar. E o Vargas vai dizer que a molecada tem que ir para a escola. Ele cria o Ministério da Educação, é o primeiro grande passo. Lembra-se que nós já estamos no ano de 1930 do século XX. Nós estamos quase 100 anos da primeira Constituição. 100 anos depois os caras perceberam que assim começam a matar a molecada para a escola. Então, a criação do Ministério da Educação, a criação do Ministério da Indústria, que é um passo para a Revolução Industrial, e a ideia do direito de voto das mulheres, marca a primeira Constituição mais democrática que nós tivemos de Vargas. Só que aí começa aquela briga de poder político entre as elites conservadoras e escravagistas contra o trabalhismo e populismo de Vargas. E aí o Vargas impõe uma ditadura, que é o Estado de 37. Quebra a Constituição e em 42, quando ele cai, depois do golpe feito com o Dutra, a Constituição vai ser mudada de novo. Essa Constituição ele mantém até 60, vem a ditadura militar, os caras caçam tudo quanto é direito, acabam com toda a estrutura que tinha. Essa Constituição feita pelo Roberto Campos, que é o grande economista brasileiro dos anos 50 e 60, ela vai moldar a estrutura política do Brasil. E perdura até 88, quando o Brasil passa por uma longa ditadura e todos os direitos e o sofrimento da sociedade brasileira sente na pele a ausência de liberdade. E aí sim, com a Constituição de 88, nós vamos legitimar esses direitos. Tá certo? Então hoje vocês estão em uma escola pública, financiada com o dinheiro que vem do governo federal, que é tirado através dos impostos de toda a nossa sociedade. Então quando você vai à cantina ali no tiozinho do bar, na escola, e compra uma bala, está pagando pelo ventilador, pela minha aula, pelo seu material, por essa carteira, pelo dinheiro que é usado para limpar a escola. Então essa Constituição, ela praticamente legitima o Brasil na liberdade. Enquanto essa Constituição ela é mais cidadã e democrática, ela está acima, não é o Eron que está falando, tá? Hugo Napoleão, Sepúlveda Pertences, os grandes intelectuais brasileiros do direito penal no Brasil. Ele vai dizer que a Constituição de 88 ela é melhor ainda do que a Constituição americana de 1776. E ela equipara a Constituição de João Sem Terra da Inglaterra do século XIII. Por quê? Porque ela determina valores básicos da ideia de liberdade e de direito. Então, com a Constituição de 88, você pode abrir no peito e falar assim: eu sigo a religião afro-brasileira hoje. Eu não vou ser preso. O meu terreiro de Umbanda não vai ser apedrejado. Eu posso pegar na mão do meu amigo, beijar na boca dele, namorar com ele e pedir ele em casamento. A Constituição não garante o casamento, porque precisa de uma emenda, mas ela garante a liberdade de amor, seja ele qual for a forma. O homossexualismo é condenado pela Constituição. Aliás, o homossexualismo não, a homofobia, tá certo?
Então essa ideia de liberdade que vai desde a questão sexual, passando pela liberdade econômica, liberdade política, liberdade religiosa, liberdade de pensamento, todas as liberdades que você precisa para assistir a sua vida e que foi bloqueada com a ditadura militar, na Constituição de 88 é legitimada. Então, o que o jornalista me fala na primeira coisa da Constituição? É uma Constituição como se fosse uma Bíblia, mas sem ser moderna. Notei o que ele disse? Sem ser moderna. Como não é moderna? A Constituição hipermoderna, ela bate no princípio total de liberdade. Então, observe como que é o jornalismo. Você tem que aprender a enxergar entre as linhas e olhar aquilo que alguém não está vendo, que está falando. Está falando de forma indireta. Quando ele fala que a Constituição não é moderna, ele está criticando a liberdade e a ideia de participação maior do Estado na sociedade. Então, para o liberalismo, o Estado não pode garantir a sua educação, você tem que pagar. Saúde, você tem que pagar. Moradia, tem que pagar. O emprego, você não pode ter direito trabalhista. Esse direito vai ter que ser acordado entre você e o patrão. Agora, você imagina uma sociedade onde você não tem direitos trabalhistas, igual anterior a Vargas aqui, ó, na década de 30. Uma sociedade sem direito trabalhista ferrou. Imagina os trabalhadores. Então essa Constituição, ao contrário do que o cara disse que não é moderna, falou uma bobagem grande. Ela é ultramoderna. E ela prima por aquilo que é mais essencial na nossa sociedade. A liberdade e aquilo que nós estamos discutindo aqui, que são direitos. Direitos, tá certo? Esses direitos nos levam a uma questão de cidadania. Isso é garantido aqui, ó, em 88. Só que, como as pessoas não atentam pela ideia da cidadania e do direito, aquela mulher que deu a reportagem lá em 88, há 34 anos atrás, que não sabia o que estava acontecendo, se nós fizermos uma matéria hoje, será a mesma coisa, é como se a matéria fosse a de hoje. Ninguém sabe nada sobre a Constituição. Desculpa. Nem sequer se preocupou. Até com um agravante. Naquela época, você, assim, era difícil você ver quais eram os seus direitos, porque você tinha aquele medo, né, de falar alguma coisa e ser preso, ser torturado. Hoje não. Hoje você sabe que esse direito é garantido. Qual que é o grande problema? Como a gente não sabe, a gente fica achando que está errado. E não está errado. Conforme o professor falou, esses direitos de religião, opção, está tudo garantido. Só que mesmo assim, esses direitos, de uma forma triste até, ela é interferida. Ah, eu não gosto de pessoa que usa máscara preta, eu vou discriminar. Ah, eu não gosto de pessoa que tem cabelo comprido. Ah, eu não... Peraí, o mundo não é só eu, né? O meu direito, a minha liberdade termina quando começa do outro. Se você gosta de cabelo comprido, você tem o direito do cabelo comprido. O que pode acontecer assim, caso, sei lá, há uma epidemia, sei lá, exemplo, há uma pandemia de piolho. Talvez crie-se alguma lei, ó, cabelo preso, lave o cabelo, mas assim, é para não... Se você continua com o seu direito de cabelo comprido, mas assim, cuida para não interferir a liberdade dos outros. A Constituição, ou mais do que a Constituição, a organização social, ela funciona assim. Quando a moça fala assim, ah, eu não sei, eu até entendo por quê. A escolaridade era baixa, grande parte da população